Olha, se eu tivesse que escolher um futuro, ou mesmo uma vida, para minha irmã, não seria nem de perto ao que ela teve na realidade. Nós desejamos que nossos irmãos, principalmente irmãos, sejam felizes, casem bem. Mas o que aconteceu com a minha irmã por conta de um homem ignorante, eu até diria, não sei se vagabundo, preguiçoso, sei lá, e às vezes violento. Só de eu lembrar disso me caem as lágrimas de pensar. Desde o início do casamento, a minha irmã sofria com a violência do marido. Os filhos foram nascendo, ao todo 3 filhos, e a situação com o marido sempre ruim. Aliás, nunca melhorava, só piorava. Ele não gostava de trabalhar. E minha irmã tinha que se virar nos 30, como diz o ditado, para não deixar os filhos passarem fome. A minha irmã é que tinha que se virar nos 30. Era comum minha irmã, às vezes, vir até mim chorando. Não dá mais, não dá mais. Eu não aguento mais, Salete. Ele não se mexe para nada, Salete. Sabe, um homem folgado. Ele não procura trabalho, ele não me ajuda. Olha, se eu não saio por aí, ó, batalhando, vou dizer uma coisa. Acho que até fome já estávamos passando. Eu sofria com o sofrimento da minha irmã. Mas pouco eu também podia ajudar. Mas pelo menos ela podia desabafar comigo. Mas, bem ou mal, você acaba ajudando também. Quer dizer, você não pode ajudar como você gostaria, mas bem ou mal nós ajudávamos. Tínhamos pena da Irani, trabalhando que nem uma condenada de diarista, lavando roupa para fora, vendendo produtos de porta em porta. Não entendíamos como ela não caía. Era muito trabalho, muito esforço para uma pessoa só. E às vezes eu comentava, a hora que a Irani cair, vou dizer, viu? Numa dessas vendas que a minha irmã fazia de porta em porta, ela contou a vida, ela desabafou a sua vida, a vida dela com o marido, a uma mulher. A uma mulher. Uma mulher que ouvia atentamente. Sabe quando a pessoa está precisando falar, a pessoa está precisando desabafar? Foi numa dessas vezes que ela foi de porta em porta para fazer lá suas vendas, que ela desabafou do marido, do que ela vivia com uma mulher que ouvia atentamente o que ela dizia. Essa mulher escutou o que a minha irmã falou e conversou com o filho dela, para ver se o filho dela podia empregar o meu cunhado em uma das empresas, já que ele era bem sucedido. Ele tinha 3 empresas. Então, ela falou, olha, escutando a sua história, eu vou falar com meu filho. Meu filho, graças a Deus, é bem sucedido. Graças a Deus. Ele me ajuda muito. Eu vou falar com ele. Quem sabe ele encontra um trabalho em uma das empresas dele para o seu marido. A minha irmã, ela saiu assim tão aliviada. Primeiro que ela desabafou o que sentia. E segundo, ficou assim um pouquinho de esperança. Vai que realmente se consegue um trabalho. E 3 dias se passaram quando minha irmã recebe um telefonema. Meu cunhado Carlos acabava de ter uma oportunidade. A mãe, para quem ela desabafou nessa venda de porta a porta, a mãe falou com o filho, contou a história que ela tinha ouvido da minha irmã, e o filho se comoveu. E 3 dias depois, essa mãe liga para minha irmã dizendo, olha, falei com meu filho falou que tem uma oportunidade para ele. Então, o meu cunhado Carlos seria empregado numa boa empresa, numa grande empresa, graças a minha irmã, ao desabafar para uma dessas mulheres que compravam dela produtos de porta a porta. A mulher, mãe de um cara que era bem sucedido, falou com o filho e o filho deu a ele um emprego. Carlos ficou feliz, Carlos ficou agradecido, o salário era bom. O que mais empolgou Carlos, o que mais empolgou o meu cunhado, é que ele e o dono da empresa, o Sérgio, acabaram se tornando muito próximos. Quer dizer, devido àquela aproximação da minha irmã com a mãe do Sérgio, fez com que quando o meu cunhado chegou na empresa, o Sérgio já o conhecesse. Pela mãe dele, sabe aquela coisa? Ficaram assim muito próximos, muito amigos. E ele sabia da história do Sérgio.
aliás, o Sérgio sabia a história do meu cunhado Carlos, porque a minha irmã tinha contado para a mãe dele. A mãe dele contou para ele. Ele, então, quando recebeu o Carlos, o recebeu com muito carinho. Minha irmã, então, ficou radiante com este emprego do marido. Ela foi, inclusive, em casa me contar chorando. Só que desta vez ela chorava de felicidade. As coisas iam melhorar, as coisas vão melhorar. A partir de agora eu tenho certeza, você vê como Deus é bom. Eu, sem querer, minha irmã, eu fui comentando com uma das minhas freguesas sobre a minha vida. Eu estava tão desesperada, me desabafei. E ela disse, eu vou ver o que eu posso fazer com o meu filho. Meu filho é dono de uma empresa, 2, 3 empresas. E olha, conseguiu trabalho. O Carlos vai trabalhar, eu estou muito contente, eu estou muito feliz, eu estou até chorando. Isso é coisa de Deus. As coisas vão melhorar para o nosso lado. E eu falei, se Deus quiser, ele vai realmente melhorar. Com o passar do tempo, Sérgio, o dono da empresa, passou a frequentar a casa da minha irmã. E uma amizade bonita nasceu entre eles. E ela muito grata por ele ter conseguido um trabalho para o marido. Assim como ela era grata à mãe do Sérgio, que conversou com o filho. E foi possível então dar um emprego. Só que nem um ano havia se passado, quando um dia o meu cunhado começa a desanimar de novo. Para a aflição e desespero da minha irmã. Um dia, estou na casa da minha irmã, quando o meu cunhado chega em casa, na casa dele, fora de hora, fora do horário, abre a porta com tudo, nervoso, e fala, pronto, saí daquela porcaria de firma, não quero mais saber. A minha irmã se desesperou, como assim saiu? A gente está melhorando, a gente está pagando todas as contas em dia, a gente tá crescendo, a gente está melhorando, e agora? Agora você vai se virar de novo. Eu não nasci para ser escravo de ninguém. Eu não nasci para ser mandado. Eu nasci para mandar. Eu não nasci para ser mandado. Eu cansei de fazer os outros ficarem ricos. Eu cansei, e eu sempre aqui, ó, na mesma. Então, eu cansei de ver os outros ficarem ricos e eu sempre na merda. Mas Carlos, foi um trabalho tão difícil de ser conseguido. Poxa, você é tão conceituado, tão querido. Não. É empregado do mesmo jeito. Empregado não quero mais ser. E foi para o quarto, se jogou na cama e apagou. Dormiu o resto da tarde. A minha irmã ficou num estado que dava pena. Agora que as coisas estavam indo bem, agora que eles estavam deixando a vida em ordem, e até de repente, por que não dizer, estava até começando a sobrar os primeiros dinheirinhos, né? E ele colocava tudo a perder por causa daquele temperamento dele. Aliás, até ele demorou muito. Ele quando ele vai em empresas era assim, 3, 4 meses, no máximo 5. Nessa chegou a quase 1 ano. E talvez mais pela amizade, pela consideração do Sérgio, o patrão. À noite, depois desse acontecimento, à noite, Sérgio foi na casa da minha irmã para saber do meu cunhado. Ela pediu para ele entrar. Ela fez um café fresquinho. E os dois começaram a conversar. O marido ainda dormia. E ela desabafou. Ela desabafou com o Sérgio, que foi um amor com ela. Foi uma pessoa boa para ela, dando emprego para o marido depois que ela comentou com a mãe dele. E ele, o Sérgio, super compreensivo. Talvez, se fosse em outras circunstâncias, tivesse até mandado embora o Carlos, porque o cara já vinha vindo já, ele estava falando, olha, já desde algum tempo o cara já não estava mais satisfeito e tal, mas, poxa, ele não precisava ter ido embora. Conversasse comigo, ele abandonou tudo, e nisso ele, o meu cunhado, aparece na sala. Os dois começam então a conversar. E o meu cunhado fala na cara do ex-patrão agora, o Sérgio. É que eu não estou afim mais de ser empregado, viu, Sérgio? Não estou mais afim de ser empregado, não. Ser escravo, não. Não. Agora eu também quero ser patrão. Agora também eu quero mandar, porque eu não nasci para ser mandado. Mas, ô Carlos, dá um tempo.
melhora um pouco mais a sua situação, mais a sua vida. Não. Cansei de ser empregado, já falei. Cansei de ser empregado, cansei de receber ordem. Eu agora quero ser patrão. E sendo assim, direto e seco com Sérgio, Sérgio percebeu que ele não estava bem. Inclusive sentiu um certo cheiro, sei lá, talvez de álcool. Meu cunhado volta para o quarto e Sérgio e a minha irmã continuaram conversando mais um pouco. Até que meu cunhado volta para a sala novamente. E a minha irmã dispara: amor, pensa bem. Eu estou conversando com o Sérgio. Você pode voltar a hora que quiser. Ele está dizendo, a vaga é sua. Então deixa de bobeira, volta. Porque um patrão bom desses vai ser difícil achar. Um patrão bom desse aí, você talvez nunca mais vai encontrar. O Sérgio aqui, olha, ele mesmo está dizendo. E o Sérgio dizendo, não, realmente, poxa, não tem nenhum problema não. Você pode voltar. Talvez você esquentou um pouco a cabeça, está um pouco nervoso. Mas pensa melhor, pode voltar, o emprego é seu. Ele, Carlos, dá um empurrão irani ao que Sérgio intervém. Ô Carlos, não. Ouça a tua mulher. Não precisa agredi-la. Ela sabe o que fala. E você tem um bom emprego. E o emprego é seu. Carlos ficou mais nervoso e nesta hora tocou Sérgio de casa. Olha, sai. Por favor, saia. Sai. Tô de saco cheio. Todo saco cheio. Uma velha nova vida começava de novo para minha irmã. Ela já conhecia essa vida, embora fosse a partir de agora nova, mas era uma velha vida. Carlos jogado no sofá, Carlos sem fazer nada, minha irmã quase que pedindo esmola, vamos dizer assim, para ela e para os sobrinhos, voltando a ter que fazer isso, voltando a ter que fazer aquilo, voltando a ter que vender isso, vender aquilo. Sérgio ficou sabendo. O ex-patrão ficou sabendo das dificuldades e mandou uma cesta básica recheadíssima. Mandou uma cesta básica para a casa da minha irmã. A minha irmã ficou muito feliz, muito agradecida, porque estavam já estavam apertados, sem trabalho, sem emprego. O dinheiro que entrou de acerto foi um dinheiro ainda não muito grande, porque não fazia nenhum ano, e foi ele que pediu a conta. Então, bom, mas de qualquer... Agora essa cesta básica, uma enorme cesta básica, recheadíssima, e ela ficou muito contente, muito feliz e agradecida. E foi logo contar para o marido: olha, Carlos, olha quem está ajudando a gente. O Sérgio mandou essa cesta básica grande, olha só que cesta maravilhosa. Minha irmã não terminou de falar. E o meu cunhado deu-lhe uma bofetada na cara. Foi assim, ó, pá! A minha irmã se desequilibrou e caiu sentada no sofá. Ele mandou, né? Cesta grande, cesta bonita, olha só quanta coisa, hein? Que cesta recheada. Você anda fazendo algum agradinho pro Sérgio? Hein? Você anda fazendo alguma coisa pro Sérgio para ele estar mandando isso pra cá? Garanto que deve estar se deitando com ele, né, vagabunda? Garanto que está se deitando com ele. Ninguém ajuda sem receber nada em troca não, sua safada. Ninguém manda cesta básica assim. Ninguém fica preocupado tanto assim não, se não está recebendo alguma coisa em troca. Por isso que vocês estão com tanta conversinha naquele dia. Eu fui pro quarto, vocês continuaram conversando. Voltei. Se eu pegar vocês dois com graça novamente, vai sobrar para os dois. Eu mato ele e mato você, desgraçado. Porque nesse angu tem caroço. Ninguém fica mandando cesta básica para casa assim só para agradar, não. Vamos dar uma cesta básica. Isso aqui tem coisa. Isso aqui tem agrado. Isso aqui tem cama. E eu não aceito. Se eu pegar mais uma vez uma coisinha de nada, eu mato você e ele. Desgraçada. Agora Sérgio passou a ser inimigo mortal de Carlos. Carlos passou a ter por Sérgio um ódio
uma desconfiança, um ciúme. Ele jamais podia considerar que Sérgio fosse uma pessoa que se preocupasse realmente, se preocupasse com a minha irmã, com a família, com os 3 filhos. Certa noite, Carlos saiu e bebeu. Ele, quando voltou, ele foi direto para a cozinha e pegou uma faca e começou a afiar a faca na pedra da pia. Aí olhava o fio da faca, via se a ponta estava... Então ele ia só na ponta. O que você está fazendo, Carlos? Por que você está afiando essa faca? É para a hora de eu precisar usar. É para ela funcionar. Na hora que precisar, ela tem que estar bem afiadinha. Aliás, ele olhava assim pro fio da faca, mas era um fio. Ele, inclusive, pegou assim um pelo do braço, passou a faca e cortou aquele pelinho do braço assim, para mostrar que a faca estava afiada, mas para afiar um pouquinho mais, porque ela não pode falhar, hein? Na hora que eu precisar dessa faca, ela tem que funcionar direitinho. Tá quase no ponto. Tá quase, pô, tá ficando boa, mas tá quase no ponto. A minha irmã ficou preocupada. Saiu de lado olhando. Me ligou no outro dia e perguntou se podia passar uns dias com os filhos da minha casa. Eu disse na hora, sim, claro. No dia seguinte, a minha irmã foi falar com a mãe do Carlos, sua sogra, e contou sobre o filho. Contou que o filho andava muito enciumado com o ex-patrão e que jamais aconteceu qualquer coisa, apenas o filho daquela mãe, né, que foi quem conseguiu aquele emprego e tal, ele apenas é preocupado com a família mesmo. A mãe ficou boquiaberta quando minha irmã disse para ela que o Carlos ficou horas afiando uma faca, dizendo que quando ele precisasse, aquela faca tinha que funcionar. A mãe de Carlos, sogra da minha irmã, não podia acreditar no que estava ouvindo, mas disse que ajudaria no que fosse possível. 2 dias depois, a sogra da minha irmã liga para ela. Viu? Você está sabendo do Carlos? Você está sabendo do Carlos? Ela falou, não, eu estou aqui na casa da minha irmã 2 dias depois, mas eu não estou sabendo nada não. Deu mais algumas horas e no outro dia, Irani e a sogra resolveram ir então à casa, porque havia no ar alguma coisa esquisita. Carlos amolando aquela faca, e da maneira que ele falou, para quando eu precisar ela funcionar, ela tem que cortar, ela tem que estar em cima da pinta mesmo. Deram mais algumas horas e no outro dia de manhã, Irani e a sogra resolveram ir até a casa de Carlos, quer dizer, a casa que era dela, com Carlos, e chamaram a polícia para ir junto, porque a sogra ligava para o filho e o filho não atendia. Trabalhando não estava, né, largou do emprego, então tinha que estar em casa. Em casa também não estava. E a sogra, a mãe no caso, começou a se preocupar. O que teria acontecido? Depois que ouviu da nora aquilo que ele tinha dito, que aquela faca ele estava afiando para os 2. Ele ia acabar matando os 2. Então ela pegou as crianças e foi embora para casa, na minha casa. E a sogra ligando para o filho e nada do filho atender. Então ela, a minha irmã e mais a sogra resolveram ir na casa deles, para saber o que estava acontecendo, se ele estava lá. Mas chamaram a polícia para todo efeito, porque nessas alturas, e se ele, o Carlos, de repente com aquela faca afiada parte para cima dela? Então chamaram a polícia. Chegaram lá e realmente não havia nada, não havia ninguém.
a casa fechada. Numa situação como essas, em que a pessoa tinha que estar ali e não está, ou se está, não atende, a ordem é colocar porta abaixo, é vasculhar tudo. E assim o fizeram os policiais. E nada de Carlos, nenhum vestígio dele, nenhum vestígio. Quer dizer, estava ali a casa. Nesses 2 dias que a minha irmã ficou na minha casa, Carlos sumiu, Carlos desapareceu. E com a polícia que colocou aquela porta abaixo e fazendo uma procura, uma varredura, nenhum vestígio de Carlos, eis que um policial grita: venham aqui no banheiro. Tem um cimentado recente. A minha irmã correu, foi ver e disse que nunca teve nada ali. Que realmente aquele cimentado era estranho. Chegou a pensar só se alguém veio desentupir algum cano, consertar alguma coisa, mas até quando eu fui na casa da minha irmã, estava tudo funcionando. Foi então que um dos policiais deu ordem para quebrarem aquele cimento novo. A minha irmã pensou que talvez fosse, quem sabe, um conserto do encanamento, porque não tinha outra razão, não tinha outro motivo. Mas por que consertaria o encanamento se não havia nenhum tipo de entupimento ou vazamento? Foi então que o policial deu ordem para que os subalternos quebrassem aquele cimento. E assim que foram quebrando o cimento, foi saindo um cheiro. Um cheiro de... Sabe aquele cheiro? Bom, para o espanto de todos, conforme o cimento era quebrado, aquele cheiro subia. E quando finalmente abrem um buraco, o espanto. Um corpo estava ali sepultado. O corpo de Sérgio. Nesta hora, a minha irmã desmaia. Ele, Carlos, havia cumprido a promessa idiota que havia feito. Ele, Carlos, havia realmente cumprido o que tinha dito. A minha irmã nunca teve nada com Sérgio. Minha irmã, ela apenas tinha nesse ex-patrão do marido, por incrível que pareça, um amigo. Ele se preocupava com a família, ele procurava ajudar a família, mas foi a partir daquela cesta básica em que ela levou uma bofetada quando disse: olha, a cesta básica, olha, foi o Sérgio que mandou. Ele deu uma bofetada que ela caiu sentada no sofá. E aí já levantou a suspeita. Ninguém manda uma cesta básica assim se não tiver alguma coisa em troca. Aqui tem cama, eu tenho certeza. E não tinha coisa nenhuma, apenas era uma pessoa preocupada com uma família. Não foi difícil para a polícia encontrar Carlos, que logo confessou o assassinato de um inocente. Carlos está preso. Minha irmã, abalada, tenta recomeçar a vida. Tem 3 filhos e não foi fácil para ninguém. Ninguém se conforma com o destino de Sérgio. Um homem bom que acabou sendo vítima de um ciúme doentio, ou de uma loucura, de uma mente louca, de uma mente doentia. Ninguém se conforma com o destino de Carlos, que está preso, e de Sérgio, que acabou sendo vítima de uma mente que começou a desconfiar, de um homem preguiçoso, de um homem que só sabia viver em função da mulher. Quando conseguiu um emprego, não deu valor, um dia foi embora. O ex-patrão foi na casa dele dizendo: a vaga é sua. Não aceitou, que não queria ser mais empregado, nasceu para ser patrão, nasci para ser mandado, nasci para mandar e não ser mandado. Carlos tinha tudo para ser uma pessoa boa, mas acabou com a vida dele e com a vida da família, matando principalmente alguém inocente que só queria ajudar a família. O que ele não fazia pela família, esse ex-patrão queria fazer, que era o Sérgio. A minha irmã, Irani Aparecida, eu, Salete da Silva, não nos cansamos de rezar e pedir pela alma de Sérgio. Pagou com a vida por ser uma boa pessoa, por ser um bom ex-patrão. E a minha irmã, ela sofre muito por saber que foi através dela, daquele desabafo,
com a dona Diva, a mãe de Sérgio. E a dona Diva falou, não, pera um pouquinho, vou falar com meu filho, ele tem aí, sabe, algumas empresas, quem sabe pode ajudar. E de fato ajudou. E durante até um bom tempo, o marido, o Carlos, o meu cunhado, até que trabalhou, mas depois foi achando problema aqui, foi achando problema ali, sabe, pessoa que de repente não quer mais saber trabalhar. Só que começou a desconfiar que houvesse alguma coisa entre ela e o ex-patrão. Ele matou com aquela faca que ele afiou. E o sepultou dentro de casa, abrindo um buraco no banheiro. A faca que ele afiou foi com ela que ele matou. Foi preso, está preso. Mas para minha irmã é uma dor muito grande saber que um inocente pagou com a vida por querer ajudar. Rádio Capital é mais uma história que a vida escreveu.